Maravilhoso. Mas nesse capítulo 5, Jesus vai tratar de um problema gravíssimo contido na vida de uma pessoa. Ele tinha acabado de voltar de Caná da Galileia. Ele ia fazer uma viagem da Judéia à Galileia. E nessa viagem, ele cura o filho de um oficial de um rei. É o segundo milagre que ele opera em Caná da Galileia. O primeiro milagre foi transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E passando por ali mais uma vez, ele opera outro milagre, a cura do filho de um oficial do rei. Passando dali, ele vai a Jerusalém. Estava acontecendo uma festa, uma festividade ao qual ele foi convidado. Há muitas especulações quanto a que festa essa, era o Pentecostes, a Páscoa ou a festa dos tabernáculos. Mas o autor do livro de João não relata com exatidão qual festa se tratava. Em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, estava ali localizado um tanque que tinha 5 alpendres. E ele tinha um nome em hebreu que significava Betesda. E a tradução para os nossos dias é Casa de Misericórdia. Naquele tanque, uma multidão se reunia. Por quê? Algo ali transcendente, sobre-humano acontecia. Um anjo vinha esporadicamente e movia as águas daquele tanque. E aquele que entrava no tanque durante o movimento das águas era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então tinha um aleijado ali de 38 anos, rogando pela cura, mas não tinha condição de entrar naquele tanque. Jesus sai ao seu encontro e o cura. E é sobre essa passagem que eu quero relatar algo sobre Jesus. Eu quero dizer que aquele aleijado não tinha condições de ir até o tanque. Aquele aleijado não tinha condições de entrar dentro do tanque. Aquele aleijado não tinha condições de ir até Jesus. Aquele aleijado não tinha condições de se apropriar da cura, da bênção. Aquele aleijado não tinha condições de receber o Espírito Santo. Aquele aleijado não tinha condições de ser salvo. Aquele aleijado não tinha condições de protagonizar ou iniciar praticamente nada. Ele não tinha. Ele era coxo, débil, insignificante, inútil, fraco, debilitado. Ele não tinha história, ele não tinha recursos, ele não tinha graduação, ele era apenas um homem praticamente moribundo no caminho, inerte, fazendo parte do contingente destruído, vítima de um sistema sórdido e corrupto que era o romano, vítima da lei obsoleta, transpassada, ultrapassada de Israel, vítima de Adão, do pecado e as suas consequências. Aquele homem não tinha condição de se auto-recuperar. Mas o que ocorreu? Deus, em Cristo, na sua onisciência, vê a debilidade e a incapacidade daquele homem ir até ele. O que Cristo faz? Cristo vai até ele, sabendo que este não poderia ir até Cristo. E eu quero ensinar hoje a você sobre o Deus que vai até você. Eu vou até você, disse Jesus. Eu vou até o pecador. Eu vou até o enfermo. Eu vou até o débil. Eu vou até o insignificante, ao incapaz, ao coxo, ao impossibilitado. Já que você não pode ir até ele, ele vai até você. E isso é a grande realidade e o grande retrato de toda a humanidade. Ela é incapaz de ir até Cristo. E essa também é o grande retrato e a grande realidade de muitos irmãos em Cristo, muitos conversos, muitos crentes em Jesus.
Eu tinha dito ontem que o véu do templo se rasgou. 1000 e tantos anos, esse véu impedia, barrava, fazia uma barreira entre o Santo dos Santos, o Santíssimo e o Santo Lugar. Ninguém podia ter acesso ao Santíssimo. Era impossível. Era privado, restrito. Apenas algumas personalidades verotestamentárias. Mas 2000 anos atrás, desce dos céus um Deus encarnado, um Deus em forma de homem, um Deus e um ser que era o único capaz de terminar com aquela barreira, de destruir aquela barreira, de abrir esse caminho, de rasgar esse véu, morrendo no Calvário, rasgando o seu corpo, que é um tipo do véu, vertendo o seu sangue, pagando a dívida, reconciliando o homem, o Deus com o homem. Jesus abre o caminho. E Ele abre o caminho para que nós entremos, para que nós caminhemos véu adentro, para que tenhamos contato com a natureza divina, para que sejamos um espírito com Ele, para que sejamos nascidos de novo, para que recebamos a plenitude da sua divindade, para que venhamos desfrutar das bênçãos salvíficas, para que venhamos ser santificados, regenerados e posteriormente glorificados, para que recebamos os dons, os talentos, para que recebamos o chamado e o ministério. Ele abriu o caminho para que entremos. Mas o interessante é notar que depois de 2000 anos, muita gente ainda não consegue entrar no Santíssimo. Muita gente não consegue ir além do véu. Muita gente não consegue se apropriar dos benefícios do Calvário, dos benefícios da cura, sejam os menores, os físicos, e os maiores, os eternos e espirituais. Muitas pessoas não conseguem entrar, muitas pessoas não conseguem se apropriar. E o que ocorre conosco? Uma frustração, um desânimo, ocorre conosco uma desistência, e a nossa fé começa a minguar, até chegar na debilidade, a inatividade da fé, uma fé nula, uma fé que não é exercitada, professada, nem executada. Produz em nós desânimo, porque tudo aquilo que não é respondido, tudo aquilo que é tentado por diversas vezes e não se obtém resultado, causa o desânimo. Então nós temos tido muito fracasso na nossa tentativa de receber o poder do Espírito Santo, na eficácia do ministério, e até na nossa santificação, abandono do pecado e tantas outras coisas. Por quê? Porque nós não conseguimos entrar no Santo dos Santos, nós não conseguimos receber o poder do Espírito Santo, nós não conseguimos ser regenerados, nós não conseguimos ser transformados, nós não conseguimos a cura, nós não conseguimos a aptidão intelectual para dominar a Bíblia, para entender e harmonizar a Bíblia, para pregar o Evangelho com intrepidez, com ousadia. Nós não conseguimos. Nós estamos passando por essas frustrações. E há pessoas aqui na igreja, há pessoas que vão me assistir, há obreiros, há pastores entre nós, que vivem essa realidade drástica, árdua, dura. Essa mensagem não é para os falsos cristãos. Não é para os adeptos da teologia da prosperidade, do curandeirismo. Não é para os crentes da igreja de Laodiceia, os carnais. Não são aqueles que fazem as campanhas místicas e miraculosas. Não são para os legalistas que procuram subterfúgio em toda a lei de Moisés e não entendem que o fim da lei é Cristo e a graça foi liberada das veias de Emanuel no Calvário. Essa mensagem não é para esses. Não é para os reformados e ortodoxos mumificados pela tradição e pela história, que ainda não tiveram uma experiência viva com o Espírito Santo e são críticos de alta patente. Não é para esses. Essa mensagem é para os membros da igreja do Deus vivo, é para aqueles que são membros do corpo místico de Cristo, é para os piedosos, é para os santos, é para os puros de coração, limpos de coração, é para os misericordiosos, é para os que têm fome e sede de justiça,
É para os fracos e pecadores que dependem apenas da graça de Deus e dos méritos concedidos no Calvário e de mais nada. Mas para aqueles que ainda dependendo de tudo isso, estão fracos, estão vivendo algumas derrotas, embates, impasses. Aqueles que não estão conseguindo, por alguma circunstância da vida, compreender a graça, compreender o Evangelho, compreender a justificação pela fé, compreender a soberania, a totalidade da vontade de Deus. É para aqueles que estão desanimados, desamparados, é para aqueles que reconhecem a sua fraqueza, o seu fracasso, a sua depravação, o seu pecado, e não conseguem ir véu adentro, não conseguem se apropriar dos benefícios do Calvário, não conseguem serem coroados com a vitória da cruz. É para você. Essa passagem, ela vai dizer para você que Deus entende você, que Deus sabe da sua fraqueza. A Bíblia diz que Jesus conhecia aquele homem, que há muito tempo estava naquele estado. Ele havia 38 anos que estava coxo, 38 anos que estava inerte, 38 anos que estava excluído dos vínculos sociais, dos vínculos familiares, 38 anos que não tinha perspectiva, que não tinha sonho, que não tinha condição de realizar qualquer projeto que porventura tivesse planejado. Um homem que estava ali, mas Jesus conhecia e sabia o tempo. Talvez você é aquele que tem se deparado com esse fracasso já há algum tempo, tem se deparado com a inutilidade das suas tentativas. Talvez você faz orações após orações, jejuns após jejuns, tenta, esmurra a sua carne, reduz a servidão, como o apóstolo Paulo diz. Talvez você tentou de todas as maneiras, e até meio transcendentes, antibíblicas, como votos absurdos e abusivos à sua carne, orações na madrugada toda, jejuns mirabolantes, autoflagelação, autopunição, tentou ir a Deus, questionou a Deus, buscou a Deus, chorou, gemeu, pranteou, implorou, ajoelhou, fez votos, sacrifícios e toda sorte de tentativas para alcançar esse além do véu, para alcançar uma patente maior espiritual, para alcançar a santificação, a conformidade com Cristo, a maturidade, a cura, a libertação, a salvação de familiares e tudo aquilo que o Senhor nos dá pela graça. E isso talvez a semelhança do aleijado já está passando um tempo. Ele estava há quase 4 décadas naquela maneira, estava estagnado, perecendo, e talvez há algum tempo você está vivendo uma esterilidade. Há algum tempo você tem sido frustrado nas tentativas de entrar no Santo dos Santos, nas tentativas de receber o que foi prometido. Em Atos 1, recebereis virtude e ser-me-eis minhas testemunhas, e essa virtude ainda não ocorre. Talvez você está na semelhança desse homem. E por que nós não entramos? A Bíblia diz que quando ele ia entrar, vinha outro na sua frente e entrava. O interessante é notar que alguns conseguiam entrar, alguns conseguiam ser curados, alguns conseguiam se dirigir até o tanque, alguns conseguiam entrar dentro do tanque, alguns conseguiam receber o movimento das águas. E aquele homem assistia outros indo à sua frente e contemplava o triunfo deles, contemplava a vitória deles, contemplava a cura. Ele assistia esses homens entrando além do véu e ele era incapacitado de entrar. Da mesma forma, temos visto no longo da história homens conseguindo, como John Wesley, como Carlos Wesley. Nós temos visto homens que marcaram a história triunfante, frutífera e eficazmente. Temos visto Jonathan Edwards e nunca vimos nada escrito a respeito de um sermão como o dele, pecadores nas mãos de um Deus irado. E temos assistido a esses homens triunfar, esses homens receber a plenitude do Espírito Santo na sua geração. Temos visto, meu irmão, pessoas indo, Moody,
temos visto David Brainerd tendo uma eficácia estupenda na sua vida devocional, no seu contato com Deus, na sua vida de oração triunfante, fervorosa, piedosa. Ele conseguiu transpor o véu. Um missionário da fé, que foi um herói da fé, que foi um homem de fé, também conseguiu protagonizar feitos com aquilo que está em 1 Coríntios 12, o dom da fé. E homens que apagaram a força do fogo, puseram em fuga exércitos, fecharam a boca dos leões. George Miller entrou, nós vimos essas pessoas triunfar. Outros em nosso meio, outros profetas, outros homens de Deus, evangelistas e missionários bíblicos entrando. Pessoas também, nós vimos, acompanhamos, terem vitória sobre o pecado. Pessoas que eram viciadas, pessoas que eram amarradas, atrofiadas, destruídas, serem reerguidas do pó. Pessoas que conseguiram pela fé, a graça e a misericórdia de Deus, serem recompostas. Vimos testemunhos de lares completamente, e testemunhos verdadeiros, testificados pelo Espírito Santo, e não charlatanismo. Testemunho de famílias completamente restauradas pela graça, não levadas à perfeição, mas levadas à harmonia cristã. Temos visto pessoas serem bem-sucedidas na cura física, porque apesar de todo esse processo neopentecostal, ainda Deus opera curas pela fé. Ele ainda opera milagres naquilo que o glorifica. Temos visto pessoas serem transformadas no caráter. Temos assistido corruptos, depravados, alcoólatras, drogados. Temos visto depressivos, arrogantes, prepotentes, tímidos e ansiosos conquistarem o ápice da transformação no caráter, o clímax do novo nascimento, o clímax da regeneração. Temos assistido, assim como ele não conseguia entrar, mas via outros entrar. Temos visto pessoas que foram até Jesus, como a mulher cananeia, e teve a sua resposta, como a mulher samaritana, e teve a sua resposta, como o leproso, e teve a sua resposta. Pessoas pequenas como eles, mas pessoas de êxito como Moisés, que não só entrou além do véu, mas ali permaneceu 40 dias. Não só Paulo, que entrou além do véu, mais do que além do véu, ele foi ao terceiro céus. Tiveram eficácia, ao ponto de anunciar aos cristãos da Galácia, que o evangelho que ele anunciava, não recebeu ou aprendeu de homem algum, mas foi pela uma revelação do Senhor Jesus. Ou seja, assim como a lei foi entregue a Moisés, o evangelho de Jesus Cristo foi entregue a Paulo. Temos visto, e até no nosso meio regional, no nosso meio comunitário, no nosso meio local de igreja, outras pessoas indo à nossa frente e sendo curadas, libertas, transformadas, recebendo o diploma ministerial, e os que já têm o diploma, a eficácia ministerial, colheita de frutos, colheita de almas, santificação no caráter, limitação das manias que legaram dos pais, transformação, esculpimento, lapidação do caráter, a semelhança de Cristo. E você pode dizer, não vi nenhuma estatura de Cristo, mas tenho visto alguns próximos da estatura de Cristo. E isso ocorre conosco. E talvez você não é aquele que está passando à frente do aleijado e entrando e desfrutando dos benefícios da nova aliança. Talvez você é o que está ali parado, e por mais que se esforce, por mais que se estribuche, que se flagele, ou use toda a sua força e energia, não consegue ir. Há 38 anos aquele homem estava ali, ele não conseguia entrar. Há 38 anos ele assistia outros entrar. Há 38 anos ele ouvia, ele via, ele tocava, ele sentia o acontecimento na vida dos outros, mas ele não conseguia. E seguramente o seu coração se angustiava, se deprimia, se flagelava na tentativa de entrar. Seguramente esse homem se arrastou, esse homem gritou, esse homem implorou, mas ele não conseguiu. Eu vejo a realidade sua, eu vejo vocês, muitos se dizem do profeta Elias,
mas não tem nada do profeta Elias. Citam Débora e Esther e não tem nada de Débora e Esther. Outras pessoas não queriam ser nem Elias, nem Moisés, nem Paulo. Não foi chamado para isso. Mas ao menos Natanael, israelita que não há dolo. Ao menos José, um homem de coração perfeito, só pelo bom testemunho dos 13 anos de prisão. Alguém como Enoque, que protagonizou alguns versículos, apenas andou com Deus ao ponto de ser tomado para si. Talvez é isso o seu desejo. E você está lutando, orando, jejuando, se flagelando, tomando atitudes muitas vezes inconsequentes, até nocivas para a saúde, para o corpo, ou até para a espiritualidade, que ultrapassam as exigências bíblicas. Por causa de tantos adventos fictícios, históricos, transcendentes, nós muitas vezes transferimos essa mística para a fé cristã na tentativa da espiritualidade, da autolibertação, da autossantificação, do autoamadurecimento, e está sendo inútil. E por que ele não conseguia entrar? Porque ele era coxo. Ele era coxo. Com certeza tinha uma distância até o tanque. Tinha um obstáculo. Tinha que subir. Tinha que escalar. Devia haver um mecanismo para que ele pudesse chegar, entrar, descer e ser trazido de volta. Então aquele homem, no seu desespero, pensava consigo: por que os outros conseguem entrar na minha frente? Porque eles têm uma condição melhor que a minha. Porque eles têm uma oportunidade. Porque eles foram eleitos, escolhidos. Eu não posso entrar porque eu sou coxo. Eu não posso entrar porque eu sou aleijado de ambos os pés, como Mefibosete. Eu não posso entrar porque eu sou débil. Eu não posso entrar porque eu sou um indigente, não tenho qualidades, nem talentos, nem suficiência para adquirir, suficiência para receber. Eu seguramente fui um dentre os escolhidos do Senhor, inferior, talvez não quanto à minha salvação, ou talvez quanto à minha salvação, mas quanto à minha utilidade para o reino. Eu sou coxo, eu não consigo entrar. Como pode o véu ter sido rasgado há 2000 anos e eu ainda não ter nenhum sinal da arca da aliança, nenhum sinal da glória de Deus, nenhum sinal, nem o cheiro, o aspecto, a luminosidade do Santíssimo? Por quê? Por causa da coxidão, da debilidade. Muitos não estão conseguindo. Talvez você gaba do poder intelectual de Wesley, do poder teológico de Edwards, que depois de Paulo foi o maior teólogo da história. Talvez da intrepidez de Lutero. Talvez da qualidade geral do apóstolo Paulo. Talvez de outras coisas, ou talvez porque esses homens não tinham a mesma debilidade que você. E você vê tudo aquilo e diz: eles conseguiram porque não eram tão desqualificados como eu, tão pequenos, tão pobres. É isso, meu irmão. Talvez você, depois de 2000, não consegue entrar, porque ainda o cordeiro tendo sido imolado, o preço pago, o véu ter sido rasgado, ainda assim você não entra. Ainda assim, o que para alguns é tão fácil, como a unção do Espírito Santo, para você é tão difícil, para você é uma incógnita, é um alvo quase que inatingível. Para alguns receber uma resposta de oração é tão eficaz, oportuno, provado pela fé. Para você é um labor receber uma simples resposta de oração. Você não consegue.
Você tenta, talvez para você vê tantos testemunhos missionários e evangelísticos, tanto individuais de conversões imediatas, ou de disputando, ensinando as escrituras até que se convertam, ou de conversões em grupo, em púlpitos e fora, e a sua vida é um completo fracasso evangelístico. Você não consegue cumprir o ID, simplesmente não dá, simplesmente o poder não flui dos seus lábios, simplesmente não tem técnica bíblica teológica, simplesmente não tem harmonia evangelística, simplesmente é um completo fracasso evangelisticamente falando. Você não entra, você é frustrado com a família, é frustrado com os amigos, não consegue pregar, não consegue ganhar alma. Coxo, não consegue pregar num púlpito, não tem êxito na preparação dos seus sermãos, não tem êxito na lógica bíblica teológica dos seus sermãos, não tem êxito na exposição dos seus sermãos. Eles não têm nexo, ou eles são acompanhados de retórica, concordância bíblica, porém não tem a força, o fogo, o calor e o poder do Espírito Santo. Por quê? E você tenta, porque é coxo, é fraco. Da onde veio essa coxidão? Meu irmão, você não consegue porque você é filho de Adão, é efeito do pecado, é efeito nocivo, destruidor do pecado. E por mais que você bata nos peitos, por mais que você clame e urre, lá está a chaga, lá está a coxidão, lá está a debilidade causada pelo pecado. É isso que está acontecendo com você. Sou coxo. Jesus pergunta: por que você não consegue ser regenerado, ser santificado? Por que você não consegue vencer o vício? Por que você não consegue ser de Deus? Por que você não consegue sucesso, triunfo na transformação do caráter? Por que não consegue frutos, não consegue almas? Porque eu sou coxo, porque eu sou incapaz. E eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ele disse isso. Sempre vem um na minha frente e entra no meu lugar. E eu não tenho ninguém que me carregue e que me coloque, porque eu sou coxo. Ele não estava dizendo que não tem ninguém que coloque. Ele está dizendo assim: não tem ninguém capaz de me colocar. Não tem ninguém capaz de resolver minha coxidão. Não tem ninguém que pode me colocar dentro daquele tanque. Não tem ninguém que pode resolver o meu problema de locomoção ou me fazer chegar àquele tanque. A mesma coisa você está dizendo. O meu problema não é você, pastor. O meu problema não é a biografia e os biógrafos. O meu problema não são os recursos naturais. Ninguém pode me fazer entrar, pastor. Eu não tenho ninguém que seja capaz de compreender a largura, a profundidade, a estatura do meu problema. Ninguém pode me entender. Você já foi aconselhado inúmeras vezes. Você já leu livros, pesquisou, procurou coisas semelhantes, específicas, mas sem qualquer resultado. Você ainda não conseguiu entrar e você chegou à conclusão: ninguém pode me ajudar. Ninguém pode me ajudar a entrar.
ninguém é capaz de julgar a minha causa. Ninguém é capaz de cuidar de mim. Esse é o nosso cenário. Esse é o meu cenário. Esse é o cenário de muitos. Não conseguimos. E ninguém há que nos coloque. O que Deus tem a dizer a você essa noite, o que Deus tem a dizer à igreja do Deus vivo, aos Mefibosetes, aos coxos de Betesda, aqueles que apesar de 2000 anos o véu ter sido rasgado, não conseguem entrar, aqueles que têm visto em toda a história da igreja, e na palavra e na Bíblia, outros conseguirem entrar e se apropriar de todos os benefícios do Calvário, do Pentecostes, da nova aliança. O que aconteceu? Aquele homem estava parado, e a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem, e sabia que há muito tempo ele estava daquele jeito. Tenta compreender a graça e o amor de Deus manifestado nesta passagem, neste versículo. O Senhor viu e sabia que ele estava naquele estado durante muito tempo. Significa que Deus acompanhou todo o processo daquele homem, o seu nascimento, o seu trauma físico que foi causado por um pecado, e todas as suas tentativas inúteis, frustrantes, judiantes de entrar. A mesma coisa Deus está dizendo: eu estou acompanhando os seus fracassos, eu estou acompanhando suas tentativas, eu sei quanto esforço você já usou, eu sei quanto labor te custou, eu sei quantas tentativas inúmeras sem qualquer resultado, quantas quedas, quantas batidas de cabeça, quanta vergonha, opróbrio, humilhação, eu estou acompanhando. Notem que isso não fala nem da cura e nem fala de outra coisa, fala do processo de espera, do processo de estagnação, do processo de apatia, desânimo, incredulidade, vergonha, frustração. E Jesus afirma que está vendo, acompanhando, sabendo, entendendo. Na sua vida, a mesma coisa. Acompanhando. Como esse trecho me deu paz, ainda que ainda não tivesse havido solução, porque ainda não houve. Essa passagem me deu paz, porque a presença de Deus em nossa vida não significa a ausência de tempestades, a ausência de silêncio. Veja só, há 38 anos sem resposta, há 38 anos sem um milagre, há 38 anos sem ganhar uma alma, há 38 anos sem progresso no caráter, há 38 anos chorando, lutando. Mas isso não significa que Jesus não esteve presente. Ele acompanhou todos esses anos. Ele esteve, apenas não se manifestou. Na sua vida, nesse tempo de coxidão e de fracasso, e esses inúmeros dias batendo a sua porta, implorando, rogando, se flagelando, ainda que ele não respondeu, ele está do seu lado, acompanhando, ele está trabalhando de outra forma, de outra maneira, acima do seu poder e pensamento, e ele sabe que você não pode entrar. Então, olha, ele tinha acompanhado. Depois o que ele fez? E Jesus o vendo, sabendo que estava naquele estado, há 38 anos, chegou até ele e disse: queres ficar são? Aqui está a chave da mensagem. Escute, minha irmã, Deus sabe que você não vai conseguir, Deus sabe que você é débil, Deus sabe que você é coxo, Deus sabe que você não é Wesley, não é Edwards, não é Paulo, não é a mulher cananeia. Deus sabe que você não é Josué, não é a mulher samaritana.
Deus sabe que você não é o leproso. Deus sabe que você é coxo. Deus sabe que mesmo Ele tendo feito um esforço brutal, rasgado o véu e aberto a entrada, Ele sabe que ainda assim você não pode entrar, não consegue entrar, não tem forças para entrar, não tem fé para entrar, ainda que tentou os urros e prantos. Ele sabe que você não pode entrar, e Ele sabe que pelo fato de você não entrar, você não conseguirá ir muito longe. E sabendo que você não pode entrar, Ele sai de lá a teu encontro. Sabe o que aconteceu? O anjo, quando alguém entrava no tanque, descia no tanque, estava no tanque, e ele movia as águas para ser curado todo aquele que entrava. Mas aquele aleijado no meio da multidão, esquecido, fraco, inerte, não podia entrar no tanque. Mas aquele dia, o anjo sai do tanque e vai ao encontro do aleijado, dizendo: você não consegue entrar, você não consegue ir, você é fraco, você não pode entrar. Não tem problema, eu saio, eu vou até você, eu vou até seu encontro. É isso que Deus tem para você que está vivendo uma vida semelhante. Meu irmão, Ele sabe que você não pode entrar, então Ele vai sair, Ele sairá. Ele despojou da glória dEle para descer na terra, porque sabia que nenhum pecador poderia ir até o Pai, pois o pecado fez uma grande separação. Então Ele veio aos homens, Ele veio à terra, Ele veio a nós, pois estávamos coxos em delitos, ofensas e pecados, como Zaqueu. Subiu na árvore para tentar vê-lo, não achou, e ele viu Zaqueu e disse: desce depressa, convém-me pousar na tua casa. O que eu aprendo aqui? Ele diz assim: queres ser curado? Jesus está dizendo assim. O leproso, o aleijado entendeu assim: eu posso ser curado? Eu posso ser um homem de Deus? Eu posso ser transformado ainda? Eu posso vencer o pecado? Eu posso ainda marcar história? Eu posso compor um louvor que a terra toda cantará? Eu posso pregar um sermão poderoso? Eu posso crescer a sua estatura ainda? Eu posso ser salvo? Eu posso ainda me reerguer do nada, do esquecimento, e sentar na sua mesa? Sim, você pode. Sim, você pode. Mas eu sou coxo. Eu não consigo entrar no Santo dos Santos. Eu não consigo fazer. Eu não consigo ganhar almas. Eu não consigo lidar com o meu pecado. Eu não consigo vencer o velho homem. Eu não consigo, Jesus. Eu não posso ir até lá. Não tem problema. Eu vou até você. Eu vou até você. Eu aplico em você o que você não tem. Eu faço o que você não é capaz de fazer. Neles eu demonstro a minha graça. Em você eu superabundo a minha graça. Você entendeu a mensagem? Você entendeu o que Deus está dizendo? Você entendeu, Mefibosete? Você entendeu, Geazi? Você entendeu, Ana, mulher de Eucana? Você entendeu, Micônio? Você entendeu, Saul?
Eu ilustrei tudo isso só para dizer que tem alguns que não vão conseguir entrar, não vão conseguir entender, não vão conseguir conquistar. Estão desesperados, achando que é o fim. Acabou, já era, é o fim. Ele está dizendo para você que tanto tentou, que tanto tenta, que tanto implora, urra, que já pagou todos os preços. Confie na minha graça. Talvez a alguns ele está dizendo: sabe por que eu permiti tudo isso? Sabe por que eu permiti anos de derrota? Frustração em toda a sua tentativa de busca? Para você ver que você não é melhor que o coxo. Para tirar em você toda a possibilidade de autojustiça, de autossatisfação, de autoexaltação. Para tirar de você todo e qualquer mérito que possa haver por sua participação, para mostrar para você que todo o seu esforço para adquirir qualquer coisa da minha parte é inútil. Só a graça, só a graça, para mostrar para você tanto a sua incapacidade de ir, como o meu amor de vir, de estar. E para te dar esperança e dizer: você não conseguiu entrar? Você não consegue entrar? E por causa disso, termina aí? Já passaram-se muito tempo, muitos anos. Pois a palavra de esperança é essa: não tem problema, eu sairei, eu virei a seu encontro, eu levantarei suas pernas, eu conduzirei você, eu arrebatarei você, eu glorificarei meu Pai na sua fraqueza. Eu sei que você não pode, pois é coxo, então eu vou até você. Assim como aquele homem não podia há 38 anos, Jesus disse: o seu dia chegou, levanta, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Logo, meu irmão, ele virá ao seu encontro, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua presciência e soberania. Ele virá executar a vontade dele na sua vida, para a sua glória. Ele levantou, tomou o leito e ele andou. Deus vai fazer isso com você. Vamos confiar na sua misericórdia, nas suas promessas. Nunca mais se acha um fracassado, um perdedor, um inútil. Nunca mais, meu irmão, julgue a sua aceitação pelos seus resultados ou pelas suas tentativas. Sempre nos méritos de Cristo, sempre na cruz do Calvário. E talvez alguns até tenham um potencial como o de Moisés, Elias, Edwards, mas Deus não permitiu que entrassem ainda, para saber que mesmo aqueles que conseguiram entrar foram pelo auxílio do Altíssimo. Foi pelo auxílio, foi pela graça, foi pela misericórdia, foi pela ação de Deus que entraram. E quando nós nos despojarmos de todo o eu, todo o ego, toda a força da carne, toda justificação pelas obras da lei, todo o Feel no vocals, a soft embrace.
waves of emotion, experimental simply devotion. Classic cross or cover, styles untold. In this indie rock world we won't grow old. Lost in the rhythm, lost in the beat. These haunting melodies so bittersweet. Layers of vocals, a symphony of dreams. In this chill vibe we find tranquility, it seems. Melodic waves of emotion, experimental simply devotion. Mérito próprio, toda confiança no intelecto, na capacidade, nós não entraremos. Mas quando se passar anos e até décadas e descobrirmos que somos coxos e que outros estão indo na frente e que não podemos fazer nada para mover um passo, então Ele virá ao nosso encontro e dirá a nós: agora levanta e anda, pois tens um longo caminho a percorrer. A Deus seja dada a glória, a Deus seja dado o louvor. Vamos fechar os olhos e vamos orar.